fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, novamente falaremos sobre história antiga, mais uma vez sobre uma das primeiras civilizações, né? Vamos falar sobre o Egito Antigo. Na aula passada falamos sobre Mesopotâmia, né, a mais antiga. Agora vamos falar de Egito Antigo. Na verdade, Mesopotâmia e Egito elas estão convivendo ali lado a lado, né? Na verdade, todas essas civilizações que a gente aprende da antiguidade, claro, umas vão surgindo antes, outras vão surgindo depois, mas todas estão convivendo lá, né? Inclusive Grécia, Roma depois, né? Pérsia, Fenícia, Hebreus, Mesopotâmia, Egito, todas elas. Mas hoje falaremos sobre o Egito Antigo, né? Lembrando que o Egito Antigo, quando a gente fala, muitas pessoas lembram dos faraós, tudo aquilo lá. Só que aquele período dos faraós é um outro período, porque o Egito Antigo, a história dele é dividida em duas partes. Tá? O período pré-dinástico e o período dinástico. O que todo mundo conhece é o período dinástico, que é o período dos faraós, das pirâmides, tudo aquilo lá. Só que a gente vai começar pelo período pré-dinástico, tá? Que é o período que não tem faraó nenhum, não tem unidade nenhuma, não tem império nenhum, não tem nada. É o período de formação da sociedade egípcia. É o período em que povos semitas começam a chegar na região do Egito. E por que eles começam a chegar lá? Atraídos pela fertilidade causada pelo rio Nilo. Afinal, o Egito, vale lembrar, se encontra no nordeste da África, ou seja, quando a gente trata de Egito Antigo, a gente está falando de história da África. Tá? E mais específico ainda, a história de uma população negra, né? Porque você vai assistir aquelas novelas da Record, aquelas coisas, o faraó branco, de olho azul, aquilo lá não existe, né? Só no cinema, infelizmente. É uma sociedade negra. Enfim, atraídos pelo Nilo, que é literalmente um oásis no meio do deserto, né? No meio do deserto do Saara, inclusive. É muito curioso isso, porque você tem o rio Nilo passando no meio de uma região totalmente desértica, nas margens do rio Nilo você tem uma região fértil. E é nessa região, às margens do Nilo, é que vão chegando esses povos e vão se desenvolvendo as civilizações. Tudo bem? Então, primeiramente, lá por volta de 10 mil anos antes de Cristo, alguns povos vão chegando na região do Egito. Tá? E eles vão, claro, procurando as margens do rio Nilo. Afinal, eram povos que viviam da agricultura, povos que queriam um lugar para plantar, terras férteis. E eles vão começar a se desenvolver em nomos. O que eram os nomos? Eram aldeias, eram espécies de tribos, de clãs, onde você tinha um chefe, um patriarca, que era conhecido como nomarca, né? Era um cara ali que comandava essa tribo. E essas tribos vão surgindo durante todo o curso do Nilo, ali no Egito, sempre às margens do Nilo. Tá? Só que tem um problema, né? O rio Nilo, na verdade tem um problema e uma coisa boa. O rio Nilo, o bom dele é que as cheias dele são regulares, desde a antiguidade. Eram muito regulares. E eles percebem isso, ou seja, não dava tanto trabalho igual os rios Tigres e Eufrates na Mesopotâmia. Então sabia-se que de fevereiro até novembro, o período de cheias, né? Do rio Nilo e tudo mais, era uma coisa muito mais controlável. O que não quer dizer que eles não tiveram que construir grandiosas obras hidráulicas. Claro que construíram e isso foi se aprimorando com o tempo. Tá? Construíram. Só que tinha essa facilidade. Então os nomos, conforme foi passando o tempo, eles perceberam que seria ideal construir alguns diques, construir algumas canalizações, enfim, algumas obras hidráulicas. Qual que é o problema? Eles não tinham unidade nenhuma. Eram pequenas tribos isoladas umas das outras. Não tinham unidade, não conseguia construir uma grande obra hidráulica, não conseguia nada disso. Então viu-se a necessidade cada vez mais de se unificar. Tanto é que surgiu o momento que o Egito se divide em dois. Né? Esses nomos agora eles vão estar encontrados ou no reino do Alto Egito ou no reino do Baixo Egito. Se vocês olharem no mapa, como eu estou colocando aí na tela para vocês, o Alto Egito se encontra na porção sul do mapa e o Baixo Egito na porção norte. Ah, mas aí você vai se perguntar, ué, mas não tinha que ser o contrário? Em cima o norte, né? Em cima o alto, né, no norte? Isso não tem nada a ver. Quando eu falo Alto e Baixo Egito, é o seguinte, o Alto Egito é a região onde o relevo é mais alto no Egito, que nesse caso é na porção sul, que é mais próximo onde o Nilo nasce, né? O Nilo, ele nasce no meio do continente africano e ele corre em direção ao norte, até desaguar no mar Mediterrâneo. Então o norte, no Egito, é no sul, e o Baixo Egito, que é a região mais baixa, que recebe essas águas, que é a próxima região do delta, né, da Foz, é o Baixo Egito, que inclusive é a região mais fértil, porque vamos pensar em momentos de cheia, qual região que vai alagar? A região mais baixa, ou seja, o Baixo Egito é a região mais fértil.
Próximo ao delta é a região mais fértil possível, a região que mais alaga, inclusive. Tá? Então vão se desenvolver esses dois reinos. Mesmo assim, com o tempo, cada vez via-se que era mais necessário unificar mais e mais num governo central. Tanto é que um cara no ano de 3200 a.C., um cara chamado Narmer, também conhecido como Menes, ele vai fazer essa unificação de todo o Egito, tornando-se assim o primeiro faraó. Então, o primeiro faraó, 3.200 anos antes de Cristo, Menes. Assim a gente dá início ao período dinástico. Agora sim a gente tem faraó, vai ter uma dinastia, ou seja, vai passar de pai para filho, poder e tudo mais. O faraó, ele vai ser visto como um deus vivo na terra. Isso é importante, porque lá na Mesopotâmia, o governante ele não era considerado um deus, e sim alguém que conversava com os deuses. O faraó não, ele próprio é um deus na terra. Então isso é muito importante. Tá? Então, inicia-se o período que a gente chama de período dinástico. Dentro do período dinástico, temos 3 subdivisões. O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Começando pelo Antigo Império, é nesse período do Antigo Império, aí por volta de 3.200 até 2.300 anos antes de Cristo, é que vão se desenvolver, vão se construir as grandes pirâmides, né? Pirâmides de Quéops, pirâmides de Miquerinos. É nesse período então que se constroem as pirâmides. Famoso porque mostrava tudo o quê? Todo o poder do faraó. Ali que os faraós vão ser sepultados e tudo mais. Toda essa pirâmide mostrava o poder do faraó. Inclusive, aproveitar esse gancho para falar sobre como que funcionavam as coisas desde do Antigo Império lá no Egito. Pensando numa pirâmide social, lá no topo estava o faraó. Ele que governava tudo e todos. Ele era o deus na terra. Logo abaixo dele você encontra sacerdotes, que eram pessoas aí que conversavam com os outros deuses, pessoas ligadas ao divino. Você encontrava os escribas, você encontrava alguns militares, depois vai encontrando na população comum, enfim, até os escravos lá embaixo. O que eu quero dizer com isso? Se eu perguntar para você quem construiu as pirâmides do Egito, todo mundo vai falar os escravos. Só que na verdade não. No Egito nós tínhamos a mesma coisa que na Mesopotâmia, a famosa servidão coletiva. Então o que era a servidão coletiva? Bom, o faraó queria construir uma pirâmide, que ia fazer uma grande obra, independente do que fosse. Todo mundo que não estava naquela casta do faraó, ou do sacerdote, ou dos escribas, era obrigado a construir essa pirâmide, ajudar na construção. Toda a população comum, toda a população local era obrigada a servir o que o faraó pedia. Isso é uma servidão coletiva. Então eles que construíram as pirâmides, por isso que eles fizeram tão grandes obras, porque tinha muita mão de obra. Todo mundo tinha que trabalhar, tirando quem estava lá no alto da casta, que era a minoria. Tá? Então isso é a servidão coletiva. O faraó ele é detentor de todas as terras, ou seja, o Estado é detentor de todas as terras, né, no Império Egípcio. Ele que controla quanto se planta, quanto se colhe, quanto se armazena, quanto se distribui para as pessoas. As pessoas tinham que pagar tributos ao faraó, ao Estado. E em troca o faraó distribuía comida para todo mundo. Ele que mandava em tudo. Tudo isso que eu estou falando para vocês se caracteriza como um modo de produção asiático. Tudo bem? Então, se vocês ouvirem falar do modo de produção asiático, como ocorria na Mesopotâmia, é isso. Servidão coletiva e o Estado detentor de tudo e controlador da economia. Tá? Então é nesse período que começa a se desenvolver esse império, que se desenvolve as pirâmides, enfim. Só que isso não dura muito tempo, porque alguns chefes locais, os nomarcas, vão começar a achar que o faraó está usurpando o poder e vão começar a se rebelar. Ainda mais que por volta de 2300 a.C. é um período de seca no Egito. E a distribuição de alimentos não era igual, o faraó ficava muito mais para ele, ainda mais em períodos de seca. Então isso vai começar a ser contestado até que o Egito vai se fragmentar novamente, dando assim fim ao Antigo Império. Tá, aí o Egito se fragmenta, fica um período desse jeito fragmentado, até que vem outro cara, Mentuhotep II, descendente aí dos faraós, e vai conseguir reunificar o Egito novamente, dando início assim ao Médio Império. Bem? Então Mentuhotep reunifica o Egito, começa o Médio Império. Nesse período a burocracia do Egito se desenvolve muito, como eu falei para vocês, os escribas, que eles que tinham a função de fazer toda a contabilidade, anotar tudo do comércio, anotar quanto tinha armazenado, você tinha os sacerdotes ali que cuidavam, o faraó, enfim, o Estado se burocratiza totalmente no Médio Império. E o Egito avança bastante, torna-se uma potência, da antiguidade. É nesse período aqui, inclusive, que os hebreus vão para o Egito, vão viver ali no Egito.
Só que vai ter um problema. Um povo vindo lá da Ásia Menor, conhecido como Ixos, um povo da Ásia Menor que hoje é a atual Turquia, chega no Egito, invadindo o Egito, e eles eram um povo totalmente militar, também um povo violento, um povo guerreiro. E mais do que isso, eles trouxeram uma novidade que os egípcios nunca tinham visto: o cavalo. Os guerreiros dos Ixos vinham a cavalo. É uma coisa que os egípcios jamais tinham visto. Quando eles olham aquele homem montado a cavalo, eles se assustam. Então tinha um poderio bélico muito forte os Ixos, né? E os Ixos vão se estabelecer no delta do Nilo, região mais fértil, vão ficar lá por um tempo, vão dominar os egípcios por um tempo, tudo bem? Até que vem outra, o Egito começa a se reunificar novamente e consegue derrotar os Ixos depois de muitas batalhas. Foram anos de luta para os egípcios conseguirem derrotar e expulsar os Ixos de seu território. Com a expulsão dos Ixos começa uma nova era, a era do novo império. Então, o Médio Império termina com a invasão dos Ixos e com a retomada de poder pelos egípcios se inicia o novo império. É nesse novo império que acontece muita coisa interessante, né, na história do Egito. Primeiro a gente tem a primeira faraó mulher, Hatshepsut, primeira mulher a chegar ao trono do Egito. Lembrando que lá no Egito as mulheres eram muito mais valorizadas do que em outras civilizações como Grécia, Roma. Lá no Egito ela era muito mais valorizada. Então Hatshepsut chega ao poder como primeira mulher faraó. É dentro desse período que os hebreus vão ser escravizados, os hebreus que estavam lá no Egito vão ser escravizados. O famoso episódio bíblico de Moisés, tirando o povo, levando para a terra prometida, se encontra nesse período, que é o período que os hebreus estão sendo escravizados lá no Egito. É um período que o Egito consegue conquistar várias outras regiões do mundo até então conhecido, ali do Mediterrâneo. É um período de expansão. E importantíssimo também nesse período foi a reforma religiosa de Amenófis IV, um faraó. O Amenófis IV ele viu que os sacerdotes de Amon-Ra, o deus do sol, considerado o principal dos deuses entre os egípcios, esses sacerdotes estavam ganhando muito poder ali dentro do Egito. Aliás, os sacerdotes tinham muito poder, estavam logo abaixo no escalão, só porque o faraó era considerado um deus vivo, mas os sacerdotes tinham muito poder. E ele começou a se sentir ameaçado, o Amenófis IV. Então ele decidiu fazer o quê? Eu vou estabelecer o culto monoteísta, ou seja, o culto de um deus só. Então se te perguntarem, qual foi a primeira cultura monoteísta? Não foram os hebreus. Durante um pequeno período, o Egito foi monoteísta, por conta dessa reforma de Amenófis IV. E ele vai fazer isso para limitar o poder dos sacerdotes. Ele vai escolher o deus Atom como o único deus, o deus Atom que é representado aí pelo disco solar. Então ele próprio vai mudar o nome dele. De Amenófis IV ele vai querer ser chamado de faraó Akhenaton, ou seja, aquele que adora a Atom, estabelecendo assim o culto monoteísta. Claro que isso gerou muita revolta entre os sacerdotes, vai dar muita briga, né? Tanto é que quando ele morre, o Akhenaton morre, o seu filho, muito conhecido também, Tutankhamon, vai restabelecer o culto politeísta, né? Então durou pouco, mas teve um período de monoteísmo aí no Egito. Depois da morte de Tutankhamon, o Egito nunca mais conseguiu se acertar, foi perdendo toda a sua força, foi sofrendo invasões de inimigos. Primeiro os assírios vão invadir o Egito, depois os persas. Enfim, o Egito não consegue mais estabelecer o seu império grandioso como foi, entre decadência, brigas internas, enfim. O que eu quero deixar para vocês de legado do Egito, né? A gente pode destacar várias coisas, como por exemplo, né? Lembre-se sempre do modo de produção asiático, foi aquilo que eu falei que envolve a servidão coletiva e o Estado no controle de tudo. Lembre-se da religião antropozoomórfica que misturava partes de animais com humanos. Lembre-se do papiro, né? O que era o papiro? O papiro era uma planta que os egípcios usavam para fazer, né, o seu papel, como a gente diz hoje. Inclusive a palavra papel vem de papiro. Então eles escreviam no papiro. Se lá na Mesopotâmia eles escreviam em argila, com a escrita cuneiforme, no Egito eles vão ter a sua própria escrita. E eles vão escrever aonde? No papiro. E qual que era a escrita do Egito, né? A primeira escrita egípcia mais antiga é a hieroglífica, conhecidíssima, né? Porque foi decifrada por Champollion, a pedra de Rosetta, né? Que foi encontrada na expedição que Napoleão fazia pelo Egito. Enfim, depois eles desenvolveram uma outra escrita, a hierática. Porque a hieroglífica era uma escrita mais voltada para o sagrado, ou seja, escrita em túmulos. A hierática vai ser uma escrita mais burocrática. Os escribas usavam muito, né, a
a hierática para anotar o quanto que entrava, o quanto que saía, enfim, era para burocracia, né? E a demótica, essa sim, uma linguagem mais popular, é uma escrita mais popular, a mais complicada mesmo, a hieróglifa, são símbolos, né? Muito difícil de você conseguir decodificar. Essas três escritas, aí foram as escritas do Egito Antigo, que nos deixou muita coisa, né? Nos deixou as famosas múmias também, que todo mundo fala, né? Mumificação. Lembrando que a mumificação era algo que acontecia em todas as pessoas do Egito. Todo mundo queria ser mumificado, não só o faraó. Claro que a mumificação era diferente do faraó para a mumificação de uma pessoa comum, obviamente, né? Mas a mumificação se dava para todos, porque a vida após a morte era muito importante no Egito Antigo. Então eles acreditavam muito na vida após a morte. Na verdade, a vida após a morte era muito mais importante que a vida terrena, por exemplo. Então, eles acreditavam muito nisso. Por isso, né, o faraó se mumificava. E depois que você morria, o seu espírito saía do corpo e ia até o tribunal de Osíris, onde ele ia ser julgado. Caso merecesse, ele voltaria e viveria em riqueza, né? Por isso que tinha que manter o corpo, porque a alma iria voltar, tá? Então, acredito que o que eu tinha para falar para vocês hoje foi isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado bastante, né? Qualquer dúvida, é só me procurar. Um forte abraço e até a próxima.